Seja bem-vinda a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, proponho uma reflexão filosófica a respeito do homem à procura de si mesmo. O desejo de fazer essas reflexões me vieram de alguns eventos que aconteceram recentemente. O primeiro deles é uma conversa com uma amiga muito querida, a quem eu admiro demais pelo que ela é e pelo que ela faz na sua vida. E ela relatou em certo momento da conversa ao seu espanto, que ela estava muito impressionada por estar tendo contato com notícias de vários de seus amigos próximos que revelavam a ela a necessidade do uso de remédios, seja para dormir, seja para aguentar a rotina, enfim. Pessoas em que ela repara que podem ser consideradas como bem-sucedidas, sob o ponto de vista material, tendo uma renda satisfatória, tendo casa própria, acesso a todos os recursos que deseja, mas são pessoas que apresentam uma infelicidade na sua vida e que precisam fazer uso de remédios com bastante frequência para poder tolerar a sua rotina e mesmo fazem uso disso em eventos como uma viagem no feriado e por aí vai. Isso tudo deixou ela bastante impressionada. A gente estava refletindo sobre os motivos que leva a pessoa a buscar esse tipo de suporte, sendo que aparentemente ela alcançou tudo aquilo que é desejável para uma vida bem-sucedida. Eu também assisti um pequeno vídeo na internet por esses dias, onde uma mulher fazia alguns comentários a respeito do seu processo de amadurecimento, em particular para o estabelecimento de relações conjugais, num processo de emancipação e num processo onde ela estava começando a construir-se efetivamente da maneira que atendia às suas necessidades. E ela falou algo que me deixou assim bastante impressionado, de que aquilo que ela estava quase alcançando era um território desconhecido, porque ela não encontrava exemplos de pessoas que vivessem da forma que ela gostaria, ou que ela entende que é o ideal, um processo que é mais libertador, enfim, que valoriza mais a sua pessoa em detrimento de uma relação. Isso me chamou a atenção em ligando os pontos dessas duas situações, e eu consegui unir isso tudo, se é possível, nesses pensamentos filosóficos, com um texto, uma poesia atribuída a Clarice Lispector, que se chama justamente Se Eu Fosse Eu, onde a autora trabalha justamente essa ideia do espanto e que ela sente ao refletir sobre essa pergunta. Quais seriam as suas ações bastante diferentes do que ela faz hoje se de fato ela fosse ela mesma? E aí vem dizer do espanto que isso poderia causar nas outras pessoas, por causa de ações que seriam inesperadas, mas também da profunda sensação de paz, de satisfação íntima, porque agora, de fato, a pessoa estaria vivendo conforme ela verdadeiramente é ou ela deseja ser e estar na vida. Eu fiquei pensando, juntando essa poesia, que tem um poder muito grande de síntese através da criatividade, tão típica da manifestação artística, com o relato dessas pessoas que alcançam aquilo que, aos olhos da sociedade, é o que é bem-sucedido, e dessa mulher que está falando de que ela está pisando num território desconhecido, porque o tipo de relação que ela deseja não é habitual, não é comum de se encontrar nas outras pessoas. Então isso tudo me leva a perceber o quanto que as pressões sociais, numa sociedade extremamente competitiva e que valoriza também o desempenho, você se mostrar para as outras pessoas, isso pode nos levar também, pode ser um dos fatores de adoecimento mental e de afastamento das nossos verdadeiros desejos, das nossas verdadeiras vocações na vida. Porque às vezes a gente está tão pressionado em corresponder às expectativas das outras pessoas sobre aquilo que é desejável, aquilo que é correto, aquilo que é o bem-sucedido, aquilo que todo mundo deveria desejar, que a pessoa muitas vezes entra nesse embalo sem qualquer reflexão mais profunda. E quando vê atingindo certos objetivos que são cobiçados pelas pessoas, aquele oásis simplesmente não acontece. Existe a carência de algo mais transcendente
que dê sustentação, que dê um sentido na vida das criaturas, que leva elas a ir muito além da mera competição pelas coisas do mundo material ou por estabelecer relações dentro de padrões que são muito bons para impressionar as pessoas, mas não necessariamente gerar felicidade e satisfação nas criaturas. Por isso é importante a gente indagar. Se eu fosse eu, será que eu viveria exatamente dessa forma, como eu escolhi viver nos dias de hoje? Quando a gente pensa em termos espíritas e sabemos que os objetivos de nós estarmos encarnados é progredir espiritualmente e contribuir para a obra da criação, será que as escolhas que eu tenho feito me levam a me afastar desses objetivos maiores? Será que eu estou agindo buscando tão somente atender a essa padronização, esse espetáculo para a sociedade ver e aplaudir um indivíduo que supostamente é bem-sucedido? Ou estou atendendo às minhas necessidades espirituais, às minhas vocações, aos meus desejos, ao meu modo único de ser, de estar, de fazer as coisas no mundo nesse presente contexto reencarnatório? E em tempos de mídias sociais, especialmente no modelo do Instagram, a gente vê essa necessidade de aparecer muito evidenciada que leva as pessoas então a se esforçarem, a ter investimento mental, de tempo e de tantas outras coisas para construir ali um repertório para que seja uma vida admirável, até mesmo invejável, desejável pelas outras pessoas. Mas será que isso atende efetivamente aquilo que é uma necessidade que está dentro de mim? Será que esse é o jeito que eu gostaria de viver? Será que isso atende às minhas vocações, às minhas inclinações, aos meus sentimentos, às minhas vontades mais profundas enquanto espírito? Se eu fosse eu de verdade, será que eu viveria dessa forma? Eu buscaria outras ações, outros modos de ser, de estar no mundo. Será que se eu fosse eu faria outras atividades? Eu estabeleceria relações por motivos e de modos diferentes daqueles que me levam a estabelecer isso nos dias de hoje? Se eu fosse eu, será que eu daria mais atenção aos valores transcendentes que me levam à espiritualização, ao amadurecimento dos meus comportamentos? Será que seria chocar as outras pessoas? Muito provavelmente, porque a gente está tão acostumado a viver em função da opinião e do aplauso dos outros e do que a gente acha que deveria fazer, que quando a gente é autêntico, geralmente isso gera um espanto para os outros e gera um desconforto primeiro em nós mesmos, porque não é algo que a gente está exatamente acostumado. Então fica o convite para a nossa reflexão. Partindo dessa conversa sobre indivíduos aparentemente bem-sucedidos, mas profundamente infelizes, dependentes de remédios de todos os tipos, de uma mulher que fala que ela está pisando num terreno desconhecido porque não observa as outras pessoas tendo relações num nível ou numa proposta de maturidade e liberdade que ela está desejando para si, que está construindo, e claro, tudo isso amarrado com as reflexões da filosofia espírita, se utilizando da poesia de Clarice Lispector, Se Eu Fosse Eu. Está aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse saber um pouquinho mais. O meu recorte a respeito desse tema são as minhas divagações filosóficas espíritas. Eu desejo que seja útil para você e que ele caia como uma provocação filosófica e existencial. Eu peço para você curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. E se você é novo aqui no canal, então aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.